Salve galera, É, estamos aqui hoje em mais um Pode Ser Sal Podcast, recebendo hoje a ilustre presença do nosso irmão Hilário Ferreira. Hilário é sociólogo, né, Hilário? É professor, né, e um grande pesquisador sobre a história do negro no Ceará. Está aqui hoje com a gente para bater um papo, né? E nesse podcast que abre a nossa temporada aqui do Pode Ser Sal Podcast. A gente tem a honra de receber o Hilário Ferreira aqui com a gente, que eu fiz questão de que fosse um dos nossos primeiros convidados a estar aqui hoje com a gente, né? Muito boa tarde, Hilário. Tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, grande irmão Vicente. Tudo bem? É uma grande honra receber você aqui hoje, né? A recíproca é verdadeira, viu? Tamo junto, a gente sabe. É, muito feliz em receber você aqui hoje, né, no Pode Ser Sal Podcast, que é uma ideia de bate-papo que a gente tem, né, de estar difundindo a informação, a construção da troca de ideia, e você como um dos pilares, né, dessa pesquisa sobre a história do negro no Ceará, de grande valia, de grande alegria e satisfação tê-lo você aqui hoje com a gente. Hilário, eu iniciaria nosso bate-papo aqui. Você é cearense, você é fortalezense. Conta um pouco pra gente aí como se iniciou a sua vida aqui no estado. Bom, eu sou cearense, de Fortaleza, nascido aqui em Fortaleza. Sou filho de uma mãe pernambucana com um pai cearense. Sim, massa. E você morou aonde no início da sua vida aqui? Rapaz, toda a minha vida, toda a minha história, eu morei no bairro da Piedade, conhecido como Joaquim Távora, né? Então eu amo aquele bairro, foi lá que tudo começa. Mora lá até hoje? Não, hoje eu estou morando no Dionísio Torres, né? Mas que é bem vizinho, né? Sim, Mas minhas raízes sempre lá. Eu adoro aquele bairro porque foi onde eu nasci, foi onde eu basicamente eu me envolvi, vamos dizer, politicamente, onde eu sim, cresci politicamente. E aí as coisas aconteceram neste bairro. sim, massa. E como foi tua infância lá no Joaquim Távora, né? Ela foi uma infância muito tranquila, né? É, eu particularmente não. Na época, a gente era um grupo de pessoas que moravam próximas, né? Uhum, Era um bairro muito, vamos dizer, muito festivo, sim, né? É, durante a minha infância ainda não tinha calçamento, né? Na rua onde eu morava, era a terra batida que eles chamam. terra batida. E aí, assim, época de férias, né? Mês de julho, janeiro, a galera batia, botava duas pedras assim, uma de um lado, outra mais à frente, começar um futebol, era muito gostoso, tinha isso. E aí também, já no período da adolescência, né? Como eu falei, um bairro festivo, um bairro onde nasceu e viveu o Fagner, onde viveu o Ednardo, né? A gente tinha a igreja do lado, a igreja do Salesiano, que onde o Fagner estudou, uma geração toda estudou ali que mexia com movimentos jovens, também Uhum, música. A sim, minha geração também, que foi uma geração posterior, começou também a se envolver com essa questão de música, teatro e poesia, né, movimento jovem, tudo. Então, essa basicamente foi uma infância. Né? Antes disso, né, eu vou ter, não de uma forma política, né, mas de uma forma cultural, eu vou ter contato com o funk. Né? sim. A gente chamava, a geração dos meus irmãos mais velhos eram chamadas, as festas eram chamadas de tertúlia. Aham. Na nossa a gente chamava de som. Né? Ir pro som, né? Ir pro Já na som. pegada dos 80 pro 90 ali, né? Exatamente. Final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Que foi o Sim. auge que eu particularmente participei, né? Isso era tipo na época da Superdance. Eu acho que sim, Vicente, porque as festas eram sempre na casa de alguém,
né? Aí eu fui apresentado ao funk, né? Uhum. A gente chamava a black music, e aí era muito bonito as danças, todo mundo junto, né? Aquele estilo de dança do James Brown. Aí eu tive acesso a essas músicas, né? Negras, né? Achava muito bonito o estilo. Isso levou algumas pessoas a usar o Black Power. Porém, no momento, a gente ainda não tinha consciência, né? Uma consciência negra, no sentido político, de luta. Mas existia aquela história de ir para o som, todo mundo nos panos, como dizia na época, É nos bem panos, trajado, né? Bem vestido, bem né? vestido, né? E andar de grupo, né? Sim. Andar de grupo. Havia a chamada Turma da Piedade, a turma do ginásio, Paulo Sarazate, aí depois essa turma se juntava. Então, foi um período de muito, muito gostoso, né? Período também de ter contato com a música popular brasileira, porque o point dos shows era o ginásio Paulo Sarazate, da minha casa eu escutava os shows, né? E muitas aventuras aí ainda entravam no ginásio, a gente perguntava na maior malandragem, perguntava qual era a cor do ingresso, aí entrava com a turma, a gente pegava um papel e ia cortando com a cor do ingresso, Sim. aí ia passando, tá com o último, aí o último que estava preparado para correr, né? Entregava, saia correndo com um papel em branco. Então a gente fazia muitas essas coisas, né? Qual foi um show que tu lembra que tu foi desse jeito aí de Ah, alguma banda? rapaz, um show do Gilberto Gil, Rita Lee, Sim, muito bom, né? né? A gente entrava. Sem falar também que tinha um período que eles falavam a hora do pobre, né? Sim. Então, uns 20 minutos a 30 minutos antes de terminar o show, eles abriam os portões, aí todo mundo corria. Entrava assim, Oxi. gratuito. Gratuito, né? Então a turma ficava sempre um grupo lá atrás, lá do lado de fora do ginásio, esperando porque todo show tinha a hora do pobre, abria os portões. Aí todo Aí mundo. pegava, ficava ouvindo do lado de fora, mas depois entrava e se misturava, Sim, né? massa. E isso te remete a uma boa lembrança, né, dessa época aí, né, ali na Piedade, né? E como foi a infância na escola, Hilário? Essa questão assim, tu estudou no mesmo local que o Fagner estudou? Não? Foi em escola Não, não. diferente? O Fagner ele estudou ali no Colégio Salesiano Dom Bosco, né? Sim. Eu estudei, primeiramente, ali no Escola Alba Frota, que é o Parque das Crianças, Aham. né? Eu entrei no Jardim 1, 2, até a alfabetização. Depois eu fui para o Colégio de Primeiro Grau Visconde de Rio Branco, que fica ali na esquina, né, É da Dom Manuel ali? não, Padre Valdivino, Padre com Dom Valdivino. Manuel, não, não, Visconde do Rio Branco e Aguanabi, porque a Dom Manuel é antes Da Guanambi, né? da Tipo, Duque de Caxias. sim, sim. Até a Duque de Caxias, ou o Heracto Graça, ainda é A Aguanabi. Guanambi ali, perto do Banco Depois, Central, né? É. Sim. Do Banco Central para frente, em direção à API, já é Dom Manuel. Antes é A Guanambi. Aguanabi. Sim. Né? Então, eu estudei lá, foram ótimos os momentos que eu vivi ali. Evidentemente, né? A educação na época, como numa linguagem freiriana, era uma educação bancária, então não me interessava, não pensava em estudar. Não tava eu era o líder da bagaceira, né? eu era o líder da bagaceira, repeti várias vezes os anos. Por sinal também, eu fiquei muito feliz e também emocionado. Teve um documentário que saiu, um filme que saiu sobre uma personagem que foi minha professora, que é a Pacarrete, Aham. né? Dona Pacarrete. Ela ensinou lá no Visconde de Rio Branco. Foi pessoa, Isso era que ano, Hilário? Rapaz, era final dos anos 70, né? Acho que foi. Eu saí de lá em 83, né? Eu devo ter entrado lá no final dos anos 70, né? Também eu demorei muito, porque eu repeti muito ano, porque não me interessava muito. Era uma educação que não me atraía, né? Uhum. Mas por que, Hilário, tu acha que essa educação dessa época não te atraía? Porque vamos hoje olhando para trás, né? Uhum. Era uma educação que, do ponto de vista da história, as aulas de história eram aquelas aulas que, vamos dizer que hoje, em alguns jovens, né, é uma educação decoreba. A professora e o professor escrevia na lousa os apontamentos, depois
fazia um questionário. Sim. Era só isso, né? Aham. A gente quase não tinha debate em sala de aula, é só isso. É, eu estou falando também de um período do autoritarismo do regime militar, né? Sim, sim. Então, as práticas muitas vezes reproduziam esse período, os professores. Você tem todo um reflexo, como diz esqueci o nome, agora o nome dele, aquele autor do livro Brasil, que ele é até antropólogo, que foi muito amigo do criador do PDT, né? Eu lembro já o nome dele. Que ele dizia que o O criador do PDT é o Brizola, né? ele era muito amigo do Brizola. Ele é um antropólogo. E ele dizia que a questão da problemática da educação no Brasil é um projeto. E eu olhando para trás, era um projeto porque você tinha o quê? De 81 a 83 foram 3 anos de greves no Estado. Sim. Né? Então realmente é um projeto. E eram greves de 3 meses, 4 meses, né? A gente de greve. E aí voltava depois lá para o final de dezembro, estava todo mundo de férias. Então a gente perdia muito tempo. Então não era uma educação libertadora, não era uma educação que me despertasse, nos despertasse para a leitura, como os movimentos jovens me fizeram. Sim. É tanto que muitos alunos muitos amigos que estudaram comigo, né, eles se surpreenderam depois de me verem como professor. Porque eu não queria nada. Eu não queria nada, não queria. E aí os movimentos de jovens, né, ou seja, eu via jovens como eu, Sim. Da mesma idade, se organizando, falando e falando bem, né, discursando. Então aquilo me despertou, eu querer ser igual, né? Isso, o início do movimento estudantil já era tipo isso? Não, eu nunca participei do movimento estudantil, era o movimento de jovens de igreja. Sim, Né? sim. Que era uma outra coisa também que eu não estava nem aí. Né? Aham. Eu fui convidado por um amigo lá do colégio, né? E ele gostava muito de imitar o Roberto Carlos, por isso que o apelido dele era Roberto Carlos. Ele me chamou, a gente estudava junto, ele me chamou para fazer crisma na Igreja da Piedade, lá do Salesiano. E eu sempre enrolava. E um dia, né? E geralmente eu ia bater uma bolinha, né, lá na quadra do colégio. E um dia, um sábado, né, eu vi ele em pé, porque eu sempre, na segunda-feira, eu dava uma desculpa. E ele me viu jogando, né? Eu fiquei todo errado, porque ele parado me olhando. Uhum. E aí, quando foi na segunda-feira, ele veio, por que você não foi, rapaz? Eu digo, não, é porque não deu. Né? Eu não consegui dizer a verdade para ele, não estava afim. Mas acabei indo. Né? Para minha sorte ou azar, eu acabei indo. E aí que eu sou pego. Né? Eu sou pego quando eu vi que quem estava à frente da crisma, e era uma crisma diferente, né? Era uma crisma já com a presença filosófica da teologia da libertação. Uhum. Eu vi jovens como eu, dando uma visão do Cristo, né? Bem diferente da que eu estava acostumado nas aulas de religião que eu tinha, que eu briga com a professora dizendo que ela só falava besteira. Eu era frequente na direção, né? Nada de novo, eu também era desse jeito aí. E aí lá eu vou ter um contato com outra perspectiva, com uma outra visão, e aí eu começo a me interessar, e eu começo a ficar indo frequentemente e tal, e no final da crisma, que eu faço esse compromisso, né, do sacramento, né, chamaram a gente para fazer um grupo de jovens. Né? Uhum. Na verdade, quem estava à frente era uma organização da Igreja Católica que existe no Nordeste, chamado CJC, Comunidade de Jovens Cristãos, que existe no Nordeste. E aí a gente foi pego assim, porque logo depois da crise, com todo o envolvimento que a gente criou, a irmandade que a gente criou ali na crise, teve um encontro da CJC nível Nordeste, aí matou. Se ali você já foi cooptado com o encontro regional, você já era de dentro. Né? Quando foi no Recife. Tinha um respeito, assim, dos demais. Não, respeito não. Você já estava dentro, porque a crise era 6 meses, entendeu? Sim, sim. Então, eram trabalhos muito, muito legais, discussões, debates, a relação entre fé e política, né? A gente chamava os domingões.
momentos de passar de manhã e à tarde junto, discutindo temas, brincando e tal. Aí eu comecei a me interessar por tocar violão, que eu arranho no violão. E aí, quando terminou, um ano depois, né, a gente se organizou num grupo, teve um encontro regional da CJC. Foi no Recife, né? Num colégio lá do Recife, dos Salesianos. Nesse colégio, né, a gente já começava a ler nesse colégio. Eu assisti uma missa com o Dom Helder Câmara, Sim. conheci Dom Helder Câmara. Aham. Então, o universo ele foi ampliando, né? De sociabilidade, aquela consciência de classe, ela começa a ser despertada. Você era um aluno rebelde até então, né? Nessa questão aí, né? Eu era um aluno rebelde, mas sem consciência política. Sim, sim. A ponto mesmo de liderar, eu era, como dizia a professora, eu era perigoso. Isso era um estereótipo já. Era que eu era um perigoso. Eu lembro que uma vez, a nossa sala tinha 60 alunos, Aham. entendeu? E eu era Sim. o líder da bagaceira muito. E aí custaram de nos dar a carteira de estudante. Do nada diz assim, pois vamos, na hora do recreio, todo mundo ficou do lado de fora. Ninguém entra. Ninguém entrou. A diretora chegou, todo mundo no chão, sentado, sob a minha liderança. E aí ela olhou para mim, aí começou a gritar comigo, Hilário, você é o... A primeira vez que eu ouvi essa palavra, você é o subversivo, né? Você não é que está liderando esse negócio. Eu digo, eu já... Sem saber. E aí eu me lembro que eu fiquei com essa palavra na cabeça, subversivo. Aí, a partir dali, prometeram nos dar a carteira, e nos deram a carteira, e a gente voltou para a sala de aula. Mas até então, eu não tinha consciência disso, né? Ou seja, eu era só para brincar. Aquele cara rebelde, né? Sim. Mas sem uma consciência de organização política. Eu vim ter a partir, quando eu entro nesses movimentos jovens, né? E é dentro desses movimentos jovens que eu vou ter, mais à frente, em 84, o despertar da minha consciência negra. Pronto. Eu queria entrar nessa questão justamente contigo. Dentro dessa tua vivência todinha, como foi que veio esse despertar da questão da consciência negra, de você se identificar como um jovem negro, né? Rapaz, ela foi, como todo jovem negro, da pior maneira, através do racismo, né? Sim. A gente, lá no movimento, a gente lia muito, né? Aí nasceu o Hilário, que começou a partir dos grupos de jovens, nasce o Hilário preocupado com leitura, né? A gente lia muito, mas lia mesmo. Transformou a rebeldia já, né? Nessa questão aí. A rebeldia agora ela passa a ser direcionada, ser politicamente organizada e pensada, né? Sim. Tanto que a gente era muito, mas muito conhecido ali na Piedade, a ponto de o Partido dos Trabalhadores, já em crescimento em Fortaleza, né? Olhar para o bairro por causa da gente. Dá uma atenção, né? Ser notado. Né? Ir lá. Tanto que teve um momento de uma eleição, da primeira eleição do João Alfredo, quando ele era do PT lá, que a gente apoiou ele, Sim. ele teve mais votos no bairro da Piedade do que na terra onde ele nasceu, né? Terra natal dele ali. Então, assim, a gente começou a mexer com a cultura, né? Eu geralmente, de frente da minha casa, tinha uma calçada, né? E aí a galera tinha uns 2, 3, 4 pessoas que começaram a aprender a tocar violão. A minha mãe, eu me lembro até hoje, em 1982, ainda tenho ele, me deu um violão. Sim. E aí eu passava horas, né? Horas dedilhando, aprendendo, até aprender. Aí quando dava isso quando eu chegava da aula, do colégio, né? Almoçava, tal, corria pro violão. E quando dava umas 3h30, 4 horas, a gente se juntava de frente da minha casa e eram uns 3, 4 violões, começávamos a tocar. Sim. Isso ficou tão intenso que, não sei, a galera viu não sei aonde, um tronco de árvore, né? E viram um tronco de árvore e foram empurrando esse tronco de árvore até a calçada, botaram de frente da calçada que a gente sentava. Aí um sentava aqui e o outro aí à frente, tocando, né? Sim. Aí a gente sempre dizia, vamos pro ponte. O ponte era no toco.
era o tronco de árvore. Era um ponto de encontro de Era o vocês ponto de aí. encontro da gente, aí foi crescendo, crescendo. Às vezes a gente ficava tocando até 1h da manhã, velho. Corria da polícia, porque Isso aonde? Qual bairro? de frente, bairro da Piedade. Piedade Né? mesmo, Na tudo Piedade acontecendo ali. mesmo, né? E a partir dali a gente criou um grupo musical, né? Um grupo chamado Andanças. Eu no violão, tinha mais outra figura no violão, uns amigos que tocavam atabaque e um que cantava, o Alex Hatz também cantava. O Alex Hart também participou desse. O Alex Hatz participou desse. Ele apareceu, nos procurou, porque a partir desse grupo, né, nós participamos do primeiro Festival da Juventude no Ginásio Paulo Salazar, tiramos segundo lugar. Né? Massa. A música era minha e mais 3 pessoas. O nome da música era América Latina. A gente fez a música, construiu o texto, a melodia e tudo, e fomos lá defender nesse festival, tiramos o segundo lugar, e o Alex estava lá. E ele gostou da postura da gente, né? Aí depois ele apareceu e algumas vezes era frequente ele lá no point, né, no toco. Sim. Também. E aí montamos o Andanças, e aí nós tínhamos Andanças, eu também era metido a dançarino, né? Fiz parte de um grupo de dança também, porque a gente mexia com arte, né? Na verdade, a gente começou a ter contato com a Pastoral de Juventude Meio Popular, o PJMP, Sim. E descobrimos, através da PJMP, que existia no Pirambu um grupo chamado era Movimento de Cultura Popular, né? Do Pirambu. E aí a gente, a partir disso, também tentou montar um lá, o Centro de Cultura Popular do Pirambu. A gente tentou montar um Centro de Cultura Popular da Piedade. Piedade, sim. Porque a gente começou a mexer com a arte. De lá, por exemplo, o teatro ficou na mão do Rinaldo, que é hoje o Carri Costa, né? Uhum. Que é aquele que está à frente lá do Teatro da Praia. Sim. Né? O Carri sai desse movimento também. Uhum. Né? A gente com a música, o Andanças, aí depois um grupo de dança também foi formado, que era o chamado Luta dos Contrários, que foi a intervenção do Alex, o nome, né? Sim, do Alex Hatz. Do Alex Hatz. A gente mexia com poesia, eu escrevia poesia também, daí escrevo algumas coisas. O Alex, ele é cearense, lá? O Alex é cearense. O Alex morava, a família dele morava, porque ele não mora mais hoje lá, né? Mas a família dele morava ali perto do Papicu. Sim, né? Sim. Então, assim, aí tinha um teatro, né? E a gente começou a criar o Piedarte, né? O primeiro Piedarte, a gente chamou todo mundo do bairro que fazia arte. Sim, sim. Aí foi 2 dias de pura arte no bairro. Por isso que a Piedade, ela pra gente, né? Ela tem uma importância muito grande. Todo mundo que mora na Piedade, por mais que saia, mas lembra disso, porque tem uma veia muito cultural, né? Também morou lá aquele ator Milton Moraes, né? Milton Moraes, sim. Milton Moraes morou no bairro da Piedade. E aí eu digo isso porque teve alguém que fez um livro sobre a história do bairro da Piedade, né? Então tem muitas coisas, né? Abordou muitas histórias de lá. E eu acho que o nome Piedade é bem mais forte que o próprio nome Joaquim Távora. Né? Exatamente. Se disser assim, vai lá na Piedade, ali na área da Piedade, as pessoas se identificam mais do que enquanto Joaquim Távora. Né? E aí, voltando à pergunta. E aí, todo ano tinha, né? Todo ano tinha a Paixão de Cristo, né, sob a liderança do Carri Costa. Na época a gente chamava ele de Rinaldo. E ele me chamaram para fazer Barrabás. Olha os efeitos do racismo no imaginário. Sim. Eu custei muito a aceitar, porque nos filmes que eu via sobre Paixão de Cristo, nunca vi negros, né? Sim, participando. Sim. Eu custei muito até que aceitei, porque os ensaios, meu irmão, era muita comédia, né? A galera ria muito. E só vinham me falando de louvor, né? Era uma descontração, né? Total. Né? E aí eu participo, sou Barrabás. No dia da apresentação, na minha parte da cena, quando eu entro, né? Porque a gente construiu um pequeno teatro lá, a plateia começa, do lance do imaginário, começa a tirar onda, aquelas piadas racistas.
o negro aí e Aquela tal. brincadeirinha chata, né? Né? Cara? Aí eu, com a consciência política, eu não disse nada, fiquei na minha postura lá, que eu ensaiei e tal. O problema foi depois que terminou a peça, né? Depois que terminou a peça, os meus companheiros De teatro. de teatro, que também era dos grupos que tinham consciência política, passaram a reproduzir as piadinhas do pessoal que a gente considerava, né, senso comum. Foi Eles, tipo só uma deixa, né, pra eles, né? Eu acho que... aí eles eu não gostei. Né? Sim. Quando eles fizeram isso, eu lembro que eu dei um grito, e aí foi saindo, sem eu conseguir parar, que eu exigia respeito, que eu não admitia aquilo, que eles não tinham moral de fazer aquilo, deveriam me respeitar, e todo mundo ficou em silêncio. Saí, chutei a porta e saí. Sim. No outro dia, eu acho que eu estava flutuando, porque parece que eu tirei das costas toda uma carga de preconceito. Na verdade, comecei, né, a tirar uma carga de preconceito, né? E aí um conjunto de situações foram me levando à consciência negra. Se não me falha a memória, isso foi na Semana Santa. Em julho, sempre a gente fazia as ações culturais. Teve, em julho, um bingo. E o objeto que estava sendo rifado foi os olhos, né? Foi um negócio importantíssimo para mim, que era o disco, na época, o vinil, Missa dos Quilombos, do Milton Nascimento. Uhum. Quando eu vi, eu enlouqueci, né? Eu digo, eu tenho que ganhar. Tenho que ganhar, comprei a rifa, 2, 3... Aí comecei, perdi. Quem ganhou foi um amigo meu, que ficou chocado, e ele estava no dia, que ficou chocado com a minha fala. Quando ele ganhou, eu fiquei puta, ele olhou para mim, tome de presente. Ah, meu amigo, né? Eu levei para casa, o outro dia era só ouvindo de casa, só ouvindo a música, lendo, tem um encarte, Encarte, né? lendo aquilo, lindo, 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 fiquei apaixonado. Então, isso foi fazendo parte de um processo. E eu fui procurando ler mais coisas, até que, nas nossas formações, a gente tinha várias formações, e uma delas foi chamada consciência crítica. Nessa formação de consciência crítica, veio um cara, né? Ele hoje é uma das maiores autoridades sobre a história da igreja. Aqui no estado? Ele era daqui, não, no Brasil. No Brasil. Né? Ele tem vários livros sobre a história. Só que hoje ele não está mais aqui, ele tá em Salvador, morando em Salvador, que é um belga. Né? Ele era ex-padre e deixou a batina porque casou. Né? E aí, a partir disso, a gente ficou muito amigo. Ele, ao falar sobre consciência crítica, ele falou, numa das falas sobre a consciência negra. E falou do Grucon. Massa. E eu estava, né? E eu já estava nesse momento de engolir, né? De digerir tudo que era sobre a questão negra. Isso aqui no Ceará ou na Bahia? Isso foi aqui. Ceará, né? Sim. E aí eu falo com ele no intervalo. Ele disse que vai entrar em contato comigo, pegar o endereço da Lúcia. Na verdade, eu fui perguntar se poderia dar o contato. Aí depois eu liguei para ele me passou o contato da Lúcia Simão e eu fui para a reunião. Pronto. Uhum. Encontrei o grupo que eu queria. Você identificou assim, de primeira? Fui. Né? Quando eu chego lá, vejo Lúcia, vejo aquela negrada toda, eu digo, porra, é aqui. É aqui, né? É aqui, conheci depois, numa segunda reunião, Ana Rosa, que foi uma referência, né, muito grande. Ana Rosa, né, ela foi uma pessoa importante nesse processo da minha formação enquanto negro, para ser crítico, para me posicionar de uma forma incisiva nos debates. Então ela me orientou para ser o rebelde que eu sou. Ou seja, ela criou um monstrinho, né? Sim, sim. E como foi essa tua relação com o Grucon, Hilário? Como foi... Você fez parte realmente do Grucon? Ao Gil? Por favor, Gil. Ele... Tu trouxe o Grucon aqui pro Ceará, como foi que se deu essa... Não. Quem trouxe, com toda justiça, quem trouxe foi a Lúcia, né? A Lúcia. Eu entro em 84, Lúcia funda o Grucon em 82. Uhum.
Então vamos entender como é que o Grucon veio para cá. Lúcia Simão, ela é uma negra que morava, né, e ainda mora ali naquela região do Padre Andrade, Jardim Iracema. Sim, sim. E aí, pelo que ela me conta, que eu estou reproduzindo que a história que ela sempre conta, era que em um determinado momento ela, como naquela geração, naquela época, né, a igreja tinha uma influência muito, mas muito grande, né? Por causa da teologia da libertação, os partidos, eles todos tinham sido basicamente extintos pelo regime militar, então que sobrou para a igreja. Tanto que há um documento da CIA de que o maior inimigo dos Estados Unidos na América Latina era a teologia da libertação. E aí, ela tinha um sonho de ser freira. E aí, faz todo um processo, né, entra no convento e mandam ela para São Paulo. Quando ela está em São Paulo, ela começa a perceber o tratamento das irmãs, né, no contato físico em relação a ela e em relação às outras brancas. Né? No caso dela, não pegavam nela, quando pegavam, lavavam as mãos, né, tratavam ela com rispidez. Sim. E aí ela, como todo e qualquer negro, se sente mal e acaba saindo. E volta, né? E volta para Fortaleza, mas continua com atividade pastoral na igreja lá do Padre Andrade. E um dia ela passa e vê um cartaz de um encontro nacional do Grucon. Por quê? Porque no final dos anos 70 e início dos anos 80, nós vamos ter duas entidades nacionais, o MNU e o Grucon. O Grucon, se não me falha a memória, ele que eu li também, ele nasce dentro da igreja católica, é uma atividade dos negros, dos padres e seminaristas negros da linha da teologia da libertação dentro da igreja, que fundam o Grucon, que organizam o Grucon. Né? Penso eu que sobre a filosofia do Steve Biko, lá da África do Sul, sim, sim. Né? Que ele cria o movimento Consciência Negra. E aí, esse movimento ele é criado, tá? Durante um tempo a CNBB ela procura, né, dar um apoio financeiro, mas depois recua porque o movimento, o grupo começa a criar asas sozinho, né? Independente da igreja. Independente da igreja, né? E aí é o que vai acontecer aqui em 89, né? Aí a Lúcia vê esse cartaz, organiza-se, né, entra em contato com o pessoal e vai para o encontro. Né? Quando sai do encontro com o compromisso de fundar o Grucon aqui. Ela funda em 82, né? Acho que é junho de 82. Começa uma coisa, acho que é uma coisa muito interessante, né? Que é preciso colocar nessa história. Primeiro, o movimento negro nasce a partir de uma mulher, ele é matriarcal, e nasce dentro da família dessa criatura, né? Mas isso já tinha MNU aqui no Ceará? Não tinha. Então o Grucon chegou primeiro no Ceará do que o MNU? O Grucon chega primeiro no Ceará, né? Sim. E aí, na verdade, depois eu falo como é que o MNU chegou aqui, né? Na verdade, ele não chegou. Um grupo daqui deixa de ser ele e passa a se filiar ao MNU, todo mundo, né? Sim, sim. Que é os filhos da África. E aí, assim, o grupo começa sendo entre a família, ela, a irmã, o marido e a mãe. Depois vai crescendo, né? E cresce também, ao mesmo tempo que o Grucon ele é bem visto dentro da igreja, né? A Lúcia vai se aproveitando dessa, né? Na verdade, não a Lúcia, o Grucon ele vai crescendo a partir da questão das pastorais da igreja e tudo. E aí eu chego em 84, né? Vou a uma reunião do Grucon, e aí aí passo a ficar, né? Se filiou, ela tinha carta e tal de filiação? Não me lembro se. Eu acho que tinha. Uhum. Né, eu acho que tinha. Me passaram o estatuto e tudo. O que é que significa Grucon, Hilário? Grucon significa Grupo de União e Consciência Negra. Show. Né? E aí eu tento fundar um núcleo do Grucon lá no bairro da Piedade, convido meu irmão, convido um amigo, né, das festas de Black, que ele
a família dele tem um terreiro lá no bairro até hoje, né? Que é a Casa Pai Joaquim, de Aruanda. E ele levou um amigo, né? Depois, aí eu chamei a Francisca Sena, né? Que é a Sena hoje. E a gente começou a organizar, mas não vingou, aí eu acabei voltando a ficar no núcleo do Jardim Iracema, no núcleo principal. Que era liderado pela Lúcia. Pela Lúcia e pelo William, o marido dela. E a tia Ana Rosa também na circulação, né? Mas Ana Rosa é Salvador, né? E a Ana Rosa veio, né, de Salvador para cá, eu penso que é para ajudar na articulação. Sim. Né? E aí Ana Rosa, a família da Lúcia e a Lúcia descobre a relação que ela tem com a comunidade de Constituição dos Caetano, que é a comunidade negra daqui, Sim, sim. primeira comunidade negra que aparece, né? Ela descobre que tem uma ligação familiar, então o Grucon também vai lá para dentro, né? Bibiu, que era chefe da comunidade, faz parte do Grucon e tal. Então, nas reuniões vinha gente do Conselho dos Caetano, a gente tinha pessoas de Uruburetama, e o Grucon começa a ser estadual. Entendeu? Mas ainda a gente ainda não discutia a questão no Ceará. Na verdade, eu encontrei um jornal, né? Eu encontrei um jornal nas minhas pesquisas, do jornal O Povo, na formação de 86, que houve um debate sobre comunidades negras no Ceará. Né? Mas não sei se discutiam a questão da história do negro no Ceará. Uhum. A questão do racismo era sempre... havia uma análise do racismo a nível, vamos dizer, genérico, né? Que se dizia que é racista, mas não se dizia, como a gente faz hoje, o tipo de racismo que existe no Ceará. Sim. Né? Então, tem essa história aí, né? Que começa os seminaristas, era cheio de vamos dizer, gente da igreja dentro do Grucon. E às vezes os lugares que a gente se reunia eram sempre da igreja. Né? Eram sempre da igreja. Até 89, né? Sim. Esse processo todo, eu já entro com uma formação política e tal, eu vou começando a observar e fazer leituras, como eu falei. Aquele grupo de jovens me fez eu devorar livros, né? Então, quando eu entrei na consciência negra, eu comecei, através de Ana Rosa, leituras, indicações e tal, comecei a ler. E lia, né? Uma figura que me influenciou muito, por sinal, hoje de manhã me perguntaram sobre ele, se eu conheci o livro dele, que é o Clóvis Moura. Eu tive acesso à obra do Clóvis Moura. Né? O primeiro livro que eu não esqueço era Os Quilombos e a Rebeldia Negra. Uhum. Li esse livro do Clóvis Moura e o que me marcou profundamente foi a sociologia do negro brasileiro. Essas obras, né, mais, por exemplo, eu indo tendo contato, me formando, né? Isso tu já tinha um pensamento de entrar na universidade ou não? Eu já entro na universidade com consciência negra. Sim, já estava na universidade nessa época aí, né? Então. Tanto que eu vou ser o pentelho dentro da sala de aula, né? Uhum. Como eu já entro com a consciência negra, nas aulas de sociologia eu começava a cutucar, aí o pessoal vai ver esses brancos ocidentais, aí me perguntava, mas não tem nenhum sociólogo negro? Eu digo, tem, Guerreiro Ramos. Né? Aí se calavam. Entendeu? Aí tu passou a levar referências para dentro da universidade. Agora, referência do Guerreiro Ramos que eu tinha. Sim. Né? Era o que tu porque tinha naquela época, né? Naquela época era muito complicado, que não tinha computador, meu amigo. Né? Então, as informações eram através de quê? Ou de leitura de alguém mais experiente, mais vivido, né? ou através de livros que ia lá na bibliografia e ia vendo, né? Ou então dos próprios livros mesmo. Então, essas minhas leituras, né? E os meus embates, porque a partir de 85 eu começo a ter os conflitos com os partidos e a galera da esquerda. 85 por quê? A primeira prefeitura do PT foi aqui em Fortaleza. Maria Luísa Fontinelli.
E aí a gente se aproxima do PT, mais ainda. Isso no Brasil todo. Foi. A primeira prefeitura do Brasil, do PT, foi aqui, ganha aqui, foi em Fortaleza. Né? Isso aqui ano, lá. 85. 85. Foi uma campanha muito bonita. E embate mesmo, entendeu? Porque era lá no bairro, né? Era a galera do PCdoB na época, do PCdoB na época estava apoiando o padre, o PMDB, né? O PCdoB. E aí a gente Então o PCdoB não era aliado do PT nessa Não, época. porque aquela história de que é preciso criar as condições necessárias de um Estado, da infraestrutura burguesa para depois fazer a revolução. O cara tinha essa viagem, né? Ideia, né? Tipo, Essa viagem. utopia, né? Essa viagem aí faziam alianças com o PMDB e o cacete. Aí a gente, né, já na época, ligado a uma tendência do PT, tal, que se aproximou da gente, que era uma galera ligada à igreja, a gente começa a fazer campanha. Foi a primeira campanha que eu fiz, pichando o muro, colando cartazes, a gente se encontrava com eles tiravam nossos cartazes, a gente ia, voltava, tava os cartazes no chão, estava lá do Pai de Andrade, a gente botava em cima e tal. Acabamos o quê? A gente tinha tanto envolvimento no bairro que a galera pesada do bairro, né? Era gangue já nessa época? Tinha, por exemplo, existia uma gangue no bairro, mas aquela galera, né, era uma galera que lia. Eu convivia com eles, porque ia para as festas, né? Sim, sim. Então, por exemplo, eu convivia com eles, eram muitos pretos no meio, muitos, e tinha uma galera também antiga, da velha guarda da década de 60, que já estava adulta na década de 70, que também andava. Isso então, no som? Não sou não. No bairro, tinha duas gerações o termo hoje é gangue, mas é grupos. Grupos, né? Que eram vistos como marginais porque fumavam maconha, né? Aquela coisa toda. E naquela época fumar maconha era um negócio, né? A da minha geração tinha muitos pretos juntos. E muitos morreram, infelizmente. Mas era uma geração que tinha uma consciência muito forte. Eu tinha uma figura quando a gente estudava junto, no Justinha de Serpa, ele fazia lindas poesias. Lindas poesias. Era uma galera que como era o nome dele? Você lembra? O nome? Bené. Bené, né? Os últimos dias dele, eu lembro que a gente estava voltando, ele dizendo que ia sair da história, não sei se ele dos grupos, vendia, tá. Ele vendia vamos dizer, como cocaína não, maconha, né? Sim, sim. Que hoje a gente sabe que não é isso, essas coisas todas. Ele apareceu boiando na Praia de Iracema, né? Morto já. Né? Jogaram, porque eu e ele, na turma toda, éramos os únicos que não sabíamos nadar. Ele não ia entrar. Então jogaram ele, então ele morreu afogado. Isso lá pro Padre Andrade, por ali, né? Não, na praia, ele era da Piedade. Ele era da Piedade. Pode crer. Estou falando para dizer o seguinte, quando a gente começou a apoiar a Maria Luísa, logo no final, um dia antes, a gente estava pichando e o pessoal do PCdoB também estava tirando. Aí a galera ficava tudo sentado na pracinha, olhava assim pra gente, aí se levantaram e chegaram perto da galera do PCdoB e disseram: você vai deixar o cartaz da Maria Luísa lá. Se vocês tirarem, porque a gente vai apoiar ela, ninguém sai vivo daqui. Isso os grupos da época. A galera da época, né? Sim, sim. Mas fala do vivo assim, mas brincando. Então a galera disse assim, vai ficar aí. E impunha o respeito ali naquele espaço. Tinha um respeito muito grande, né? Sim. Entendeu? A galera tinha um respeito muito grande. Até hoje, a gente muitos infelizmente já se foram, mas na época a gente foi. O meu irmão mais velho era dessa geração, né? E eu passo a ser dessa geração mais nova. Além de estar no movimento jovem. Então, é isso que eu estou falando, assim, né? Essa geração mais velha é a geração que estudou com Fagner. Sim, sim. Entendeu? Fagner, lá na Piedade. Na Piedade. Então, assim, quando a Maria Luísa ganha, né, começa assim, a gente é chamado, os movimentos sociais são chamados para fazer um trabalho dos centros de culturas dentro da periferia. E a gente passa a fazer esse trabalho. O movimento
movimento negro também, né? Os círculos de cultura. Isso Grucon já, movimento negro nessa época. É o Né? Grucon. Porque é a partir de 87 que surgiu outros movimentos. Até então Sim. tem o Grucon. Aqui na cidade só tinha um Grucon. Então, Aqui na cidade só tinha o Grucon. Pioneiro, né? então, Grucon aqui na cidade enquanto movimento negro. Diz, olha, a nível eu acho de instituição, sim. Porque eu encontrei também no Jornal O Povo, em 82, uma tentativa. Houve um debate vamos dizer, lá no auditório da Faculdade de Direito. Alguns professores da UFC fazem um debate para discutir o racismo no Brasil. Mas eu não encontro mais nada depois daí. Sim. Sei também que existia um grupo que discutia, um grupo de pessoas ligadas ao Candomblé que discutiam a questão, mas também não faziam uma atuação, era um grupo só de estudo, que era o Orunhayê, que eu sempre vi, esse grupo quem fazia parte era o Olutoji, que hoje é o Olutoji, que é o Júnior do Oxum, e né, tinha uma outra pessoa, né? E eles passam a aparecer nos atos que era o Jorge, né, o Jorge Baiano, sim, que passam a aparecer nas as ações do Grucon. Uhum. Mas instituição mesmo só tinha um Grucon do movimento negro. E, Lário, quando foi que tu sentiu essa necessidade de pesquisar sobre a história do negro no Ceará? Quando foi que despertou essa inquietação? Nos debates. Nos debates onde a gente ia, eu já começo a participar dos debates, encorajado pela Ana Rosa, né? Uhum. E aí nos debates, as pessoas, a gente começava a falar sobre sobre a questão do negro no Brasil, o racismo no Brasil, aí sempre tem alguém que perguntava, né? E no Ceará? Nós não tínhamos nada de registro. A gente não conhecia, não tinha nenhuma informação. Sabia da própria né? história, né? Nada. E aí isso sempre me incomodava. Às vezes eu ia para o debate e ficava com medo de alguém levantar a mão e fazer essa pergunta. E aí até que eu sempre falo dessa história do Grucon, que existe a primeira fase com Lúcia, William e Ana Rosa. A segunda fase, eu e Sena, foi quando a gente, em 89, vai fazer um encontro estadual. Né? Esse encontro estadual, eu sou acordado no sábado, 5 da manhã, para rezar, velho. Para rezar? Eu fiquei muito puto, né? Não de ressaca, não. Teve um negócio na sexta-feira, né? Aí acordar para rezar. Aí quando foi pela presença da igreja dentro do Grucon, né? Quando foi na hora da assembleia, aí eu já tava com o zóio parecia groselha, puto da vida, levanta a mão e faça uma intervenção. Essa intervenção incomodou. Questionando qual era a identidade do Grucon, né? Sim. Qual era a identidade do Grucon. Que o Grucon lá no estatuto não tinha nenhuma filiação religiosa nem partidária. Para bom entendedor, né? Então isso incomodou. Sim. E aí, aquela famosa história, né? Dos movimentos. Todo mundo quer ir para o paraíso, mas ninguém quer morrer, né? Ou seja, na hora da escolha da coordenação, nenhuma chapa. Aí, eu e a Sena nos propomos uma chapa de ser coordenador do Grucon. Era como presidente e eu como vice. Chapa muito que a gente ganhou. Quando a gente ganhou, eles perceberam qual seria o direcionamento do Grucon agora, daqui para frente, né? Uhum. E aí, todos eles saíram. Saíram todo mundo. Padre, seminarista, tudo que está dentro do Grucon. Saíram e fundaram aqui os APNs, Agentes Pastorais Negros. Aí só ficou eu e a Sena. No Grucon aqui nessa época. Só ficamos, a gente segurou a onda, né? Sim. Que é a segunda fase. A terceira fase, né, eu soube que estava vendo reuniões do Grucon, sem a nossa autorização, ninguém sabia, uhum, lá no trilho, na comunidade do trilho, ali na Santos Dumont. Sim, uhum, sim, que eu já vi expresso ali, passa por lá. E aí, eu fiquei mais invocado porque, na época, né, eu sempre primei nessa questão da independência do movimento negro, não ser filiado a nenhum partido nem igreja.
a nenhuma religião, até mesmo o candomblé. E aí eu me piquei para lá, né? Porque eu soube que estava o Alex e a Rosinha. Alex e Rosinha era afiliado ao PT, Isso o Alex acha. o Alex Hatt. Aí eu digo, rapaz, Alex, ele não deve. Ele reza para me descobrir que ele está tentando cooptar o Grucon para o PT. Aí me piquei para lá. Quando eu chego lá, eu adorei, porque eu percebi que não era isso. E acabo ficando lá. É a terceira fase do Grucon. É a partir daí que a gente começa, quando eu estou lá no Grucon, eu, Alex, Manu, Rosicélia e outras pessoas lá, né, que eu passo, a gente amplia essa preocupação com a questão do negro no Ceará. E em 92, a gente, para comemorar 10 anos do movimento negro, 10 anos do Grucon aqui no Ceará, Sim. a gente faz o seminário Negrada Negada, o Negro no Ceará. Este seminário é que muda tudo. Então, gente, esse é o Pode Ser Sal Podcast. Hoje aqui a gente está recebendo a presença do Hilário Ferreira, né? Hilário, tu conta aí pra gente como foi a história do seminário aí. Você estava falando pra gente. O seminário, para mim, ele é um marco. Eu sempre falo isso, a minha percepção de que existe um movimento negro no Ceará. Na verdade, a militância negra no Ceará antes e depois desse seminário, pela importância dele. Qual era o título do seminário? O título do seminário era Negrada Negada, o Negro no Ceará. Né? Nesse período já tínhamos organizado um fórum de entidades negras, né? E para mim foi um dos momentos mais ricos do movimento negro, esses primeiros anos da década de 90. Não tínhamos pessoas dentro do movimento negro nessa época, que eu vou chamar de militante negro e negro militante, né? Sim. Explicando o que é o militante negro. O militante negro é aquele vamos dizer, indivíduo que ele é de outra organização, ele pensa primeiro na outra organização e depois na luta negra. Ele é aquele indivíduo que prioriza, por exemplo, ele é de algum partido de esquerda. Sim. Ele prioriza o partido de esquerda, chega ao ponto de agir dentro do movimento negro para cooptar o movimento negro para o partido dele. Uhum. O negro militante é o inverso. Né? Ele se preocupa com a organização negra, ele quer fortalecer a organização negra. Então, raça vem primeiro. A questão racial vem primeiro. Certo. Né? A questão racial e de classe vem primeiro. Entendeu? No sentido aqui, a questão de raça e classe, porque muitas vezes o militante negro nem a consciência racial ele tem. Sim. Entendeu? Ele está lá porque ele sabe que um dos critérios de estar presente dentro do movimento é a questão da cor da pele. Muitas vezes ele é negro, mas não tem consciência negra. Sim, sim. Né? A ponto dele cooptar lideranças, vaziar muitas vezes. Isso é um negro militante. Esse é o militante negro. Militante negro, né? Entendeu? Certo. É o militante negro. E eu vou já dizer porque eu aprendi essa definição, né? Aí o que acontece, né? Dentro do fórum não tinha, vamos dizer, era quase ausente a presença do militante negro. A maioria do fórum na época era negros militantes. Então havia uma preocupação. Então foi um momento, os primeiros anos, né, da década de 90 foram muito, muito enriquecedores para o movimento negro, né? Aí veio o... Aí por causa disso a gente faz o seminário, né? Sim. Primeiro dia foram 4 dias, 3 dias de discussão e 1 dia de festa, que era chamada Kizomba da Lua. No primeiro dia nós discutimos a questão da mulher negra, né? A gente já estava em contato com o grupo lá do Maranhão e conhecemos gente do CCN, do Centro de Cultura Negra do Maranhão, e trouxemos uma pessoa para cá, Lúcia Gato, né? Que era ligada ao grupo de mulheres negras Mãe Andresa. Ela falou sobre a questão da mulher negra no seminário. No segundo dia, né, nós discutimos a questão da religiosidade. Sim. Né? Aí tinha o Alberico, agora que eu me lembrei o nome dele. O Alberico, ele era uma figura ligada aos APNs, estava na mesa, né?
Uhum. O Júnior, né, falou sobre candomblé, né, o Alberico ele falou sobre a questão do negro na Igreja Católica e o Júnior falou sobre o candomblé. E o último dia foi o tema Negro no Ceará, que foi abordado pelo professor Eurípides Funes, futuramente meu orientador. A fala de Eurípides, né, porque até então eu vou dizer, eu particularmente tinha a ideia, né, muito comum na época, né, de que não poderíamos falar sobre o negro na história porque Rui Barbosa queimou toda a documentação. Havia essa ideia. Uhum. E eu sempre dizia isso, né, nos debates quando alguém perguntava sobre a história. Não, não dá para falar porque Rui Barbosa covardemente queimou, né? E aí, quando eu vi a fala de Eurípides falando sobre documentos, usando esses documentos, falando da presença negra no Ceará, Tendo uma fala embasada através dos documentos, né? fundamentada historicamente com documentos, né? Sim. E até na época, né, uns slides mostrou, aquilo me chocou, aquilo mexeu muito comigo. Te quietou ali, então. E, exatamente. E a partir dali, né, a gente criou uma amizade entre eu e o Eurípides. E por exemplo, dentro das ciências sociais, eu passava por uma crise, porque as leituras que a gente tinha na época eram leituras da historiografia oficial. E as leituras da historiografia oficial, os negros não são protagonistas, né? Não há uma reflexão quando esses negros não são protagonistas. E me incomodava. Então, o reflexo dessas leituras era que os negros eram acomodados. Isso me deixava angustiado. Uhum. Até que, né, eu tenho contato com a fala de Eurípides e o Eurípides me apresenta um livro. Né, um livro do João José Reis e do Eduardo Silva, que é Negociações e Conflito. Nesse livro, né, eu sou apresentado a uma terceira via de luta dos negros e a questão da documentação, de como trabalhar com a documentação e fazer uma leitura disso. A partir desse livro, eu passo a fazer leituras, né, diferentes de alguns documentos que eu encontro nessas obras oficiais, que me abrem, né, os meus horizontes do ponto de vista histórico, e aí eu começo, né, a me interessar pela história do negro no Ceará. Por que eu me interesso pela história do negro no Ceará? Porque muitos de nós, principalmente naquela época, nós somos atacados racialmente, né, violentamente, a partir da história. Eu lembro que, por eu ser, como eu falei, uma liderança da bagaceira na escola, uma vez um aluno branco chegou para mim mandando eu tomar cuidado porque a Lei Áurea foi escrita a lápis. E que eu deveria agradecer aos brancos pela Princesa Isabel. Entendeu? Sim. E aí, isso para um jovem de 15 anos, 16 anos, que não gostava de ler na época, pelas razões que eu já coloquei aqui, né, eu me calava e eu detestava, eu tenho um ódio. Né? Quando eu sinto intuitivamente que existe argumento, mas naquele momento eu fui calado. É tanto que eu vou atrás, pode ter certeza, eu vou atrás, e em algum momento eu vou lhe encontrar e vou provocar a discussão novamente, aí a gente vai retomar o debate. Sim. Então, isso ficou na minha cabeça como até hoje, entendeu? E aí eu passo a fazer leituras, a pesquisar, vou para o arquivo público sem a maior experiência nenhuma. Às vezes eu dormia vendo aqueles documentos, dava um sono, tinha café. Só que com o tempo eu fui despertando, pedindo ajuda às pessoas, os experientes que viviam lá, e fui copiando. Foi né? melhorando a questão da busca por referência. Fui, né? e fui copiando os documentos. Eu tenho documentos que eu copiei que não existe mais lá, porque o descaso na época era tamanho, né? Não tinha toda uma tecnologia que nós temos hoje de microfilmar, que você pegava um documento e o documento se esfacelava. Né? Pegava no sentido de passar a página. Não né? conseguia virar. Quando tocava e virava, via um pedaço. Eu penso que aquele documento não existe mais, Uhum. de tanto utilizarem. Né? Mas tem alguns deles que você transcreveu. Não, tem, claro, tranquilo. E hoje, a partir de uma nova geração de diretores mais abertas, né, há todo um trabalho de microfilmagem dessa documentação.
Sim, entendeu? sim. E aí eu comecei a passar a fazer, né, pesquisas no arquivo público, no Instituto Histórico, na Biblioteca Pública. A minha meta era, naquele momento, a partir do livro que o Euripides me passou, o meu projeto eu entro no mestrado com um projeto que eu queria discutir as formas de organização por espaços de liberdade dos negros cearenses, no Uhum. período do século XIX. Sim. Eu entro com esse projeto, né? E aí, quando eu entro, no primeiro ano, no primeiro semestre, eu sou convidado do mestrado a ir para a Unicamp. Aí eu digo, e o mais interessante, o mais importante, eu tinha feito um concurso em 97, né? E tinha passado, eu fui chamado em 2003. Nesse período, né? Eu eu sou lotado no Liceu do Ceará, Como professor como estadual. professor. Né? Sou lotado no Liceu do Ceará. Na verdade, eu fui lotado naquele colégio que fica ali na Praia de Iracema, né? Uhum. Só que eu queria ir pro liceu. Qual Aí eu. deles? Ah, o do perto De frente do pra. bombeiro ali, né? No centro. Não, da Praia de Iracema Da ali, Praia Iracema, assim. da ponte, pronto, que fica de frente à ponte metálica, Sim, a sim. ponte, né? Eu era lá. E aí, quando eu estive na secretaria, eu pedi para ir pro liceu. Aí, pois você tem que ir lá pegar o documento, tá, e se apresentar no liceu. E eu fui. E quando me convidaram para ir para, é, é, para a Unicamp, passar um semestre lá, eu digo, rapaz, acabei de entrar, tal, não queria perder, né? Aí a galera olhou assim para mim, tá bom. Segundo semestre, o segundo convite. Você foi convocado, foi escolhido para ir para a Unicamp. Só que a galera ficou olhando para mim assim, ó. E aí, vai ou não vai? Tipo Vai isso? negar de novo? Aí eu vi e digo, rapaz, chutei o pau da bandeira. E fui. Né? Passei um semestre na Unicamp. Né? Participei do grupo de estudo das figuras que eu estava com os livros que me influenciaram, Sidney Chalub, Robert Slane. Aí o Robert Slane, que todo mundo chama ele de Bob, né? O Uhum. Bob, ele foi uma figura que o único, inicialmente, na época, que tinha feito a tese dele foi sobre o tráfico interno no Brasil. E me sugeriu trabalhar sobre o tráfico interprovincial. E aí eu aceitei, aí pronto. Né? A minha dissertação muda, né? Eu trabalho com tráfego interno. Certo. Hilário, e tipo assim, através dessa tua pesquisa, quais são os registros dos primeiros povos que chegaram aqui no Ceará? Quais são as etnias, você sabe? Bom, aí, veja bem, quando eu comecei a pesquisar, logo depois do Seminário Negrada Negada, né, antes de entrar no doutorado, eu fui vendo documentos, tipo livro de compra e venda, ações cíveis, apareciam muito, tipo assim, João Angola, né, Uhum. é, figuras africanos que estavam sempre ligados aos angolanos. Congo, né? As manifestações culturais eram todas elas de matriz congo-angolana, como samba, Bua Meu Boi, Burrinha. E aí eu fui vendo, né? Outras leituras que eu fui pegando outros autores, aparecem sempre a cultura banto, Sim. tá? Agora, recentemente, né? O curso de História lá de Sobral tem uma revista de História e pediu um artigo meu. E eu mandei um artigo falando sobre a identidade negro-africana do cearense. Nesse artigo tem um documento que ele aparece numa obra Antropologia do Escravo no Ceará, de um professor da UFC chamado Oswaldo Riedel, Uhum. onde ele tem um documento da cadeia de Fortaleza que ele diz que a partir do documento a grande maioria dos africanos, dos negros que estão presos são crioulos e africanos. Os africanos em grande maioria são angolanos. Aí tem um fula e um
mina. Quando a gente estuda, né, e passa a estudar sobre o tráfico, sobre África, e sobre a questão da escravidão no Brasil, esses dois últimos você tem que aprofundar. Fula e Mina. Fula e Mina. Mina é muito forte no Maranhão, né? Pois é, por que eu estou falando isso? Porque, primeiramente, não existe nenhuma etnia Mina. Mina, né? Sim. Por que não existe? Porque há uma confusão entre os lugares de embarques com a etnia. Então, mas Fula existe. Sim, eu digo, chego já ao Fula. Aí no artigo eu estou colocando isso, que questiono esses dois últimos, mas trago como informação, né, que merecia um aprofundamento, e eu não fiz, isso ficaria para alguém que queira fazer, se existiam fulanis, né, que vem do Fula, existia Mina. Mina, aí eu falei, Mina não existe, porque o termo Mina está ligado ao ponto de embarque que era o forte de São José de Mina, lá em Gana. Sim, sim. Né? Alguns africanos, eles eram pegos lá na Confederação do Congo e Angola, principalmente em Luanda, né? E eram levados até até Gana, muitos deles para serem usados pelos portugueses para trabalhar em minas, em algumas minas. Sim. E quando não encontravam alguma coisa, eles eram embarcados lá no forte, que era um antigo castelo, Forte, né, São Jorge de Minas. Por isso que algumas vezes há uma confusão de identificar aquelas figuras do forte do lugar de embarque com a etnia. Então, sim, não existe nenhuma etnia mina. No caso dos fulanis... Mas existe um culto, né, que se chama o tambor de Minas. Tem alguma coisa semelhante? Quando não existe. O problema é que há uma reelaboração e uma identificação com o tempo, né? Esse termo mina passa a identificar algumas pessoas que com o tempo isso se populariza como uma etnia, mas não é etnia. Mas não tem a etnia identificada do povo de Minas. Em África, então, não né? existe o povo de Minas. Certo, entendi. Entendeu? Mas aqui passa a ser identificado até nome de terreiro, né? Sim. A Casa das Minas. Casa das Minas, muito... Né? Como se fosse uma etnia, mas não é. Muitos dos que foram embarcados ali são povos Fante, são povos Axante. É tanto que a casa de Pai Euclides que faleceu, né, é casa Fante Axante. Fante Axante, sim. Né, lá no Maranhão. Então, naquela região, alguns jejes saem daquela região. O caso de Fula tem dois sentidos. Né? Fula, o povo fulani, né, islamizados, que foi expulso do Brasil por causa da revolta dos malês, né? Por causa da revolta dos malês foi proibido os fulanis serem embarcados no tráfico atlântico, né? Eram vistos como muito rebeldes. E havia uns negros de pele escura, bem retinta, que eram chamados de cor-fula. Então há uma preocupação do ponto de vista historiográfica, né, de abordagem sobre essas pessoas, para ver se realmente existia aqui em Fortaleza, preso, um fulani, né, da etnia fulani. Sim. Ou se era um fula de cor fula, ou seja, um negro com a pele bem mais escura. Sim, sim. Entendeu? Mas esse lance relacionado à questão da mina, né, voltando, muito no Maranhão a gente escuta muito essa questão. Exatamente, É uma casa tradicional, né, da questão de religião de matriz, né, assim como o terecô, né, também tem a questão do terecô, e o tambor de mina é muito forte dentro do Maranhão. Conheço pouco, né, ainda não fui, né, nenhum eu visitei a Casa das Minas lá. E nenhum culto de terecô. Conheço por vídeos e um sacerdote que veio de lá, né, conversou com a gente muito breve, mas quero estar indo em breve conhecer essa questão. Mas nisso já dá um norte de tipo do apagamento da própria história, né? Uhum. Tipo, o povo que traficava, que identificava de alguma forma, né, os negros que vinham chegar, né? Esse fulano é de tal canto, esse Beltrano é de outro, e tipo, você me falou no início da questão do Angola, né? Tá muito presente nos negros que estão aqui no Ceará. A cultura congo-angolana, ela é muito predominante. Ela é que vai predominar.
Dentro né? do Ceará, então. Dentro do Ceará, e aqui não há um comércio, não existe um comércio direto com a África. Os africanos daqui, eles são comprados através do tráfico interprovincial, né? Principalmente de Pernambuco, Bahia e Maranhão. Mas principalmente de Pernambuco, Pernambuco também tem uma presença banta muito, mas muito forte, né? Pernambuco, Pernambuco. sim. É, uma coisa importante que você da sua fala que eu gostaria também de colocar, né? Essa questão, por exemplo, por isso que é importante mergulhar na história na história da África também, porque há uma estratégia muito grande nos embarques, entendeu? Por exemplo, veja bem, é, a gente pode falar que é um processo de hibridação. Aquela região, né, que a gente fala que ali fica mais abaixo da Nigéria, que é a região Banta, que é onde ficam o Congo e Angola, né? Ali você tem os povos bantos, são mais de 500 etnias. Algumas delas, elas elas vieram para cá. A questão, a nível de sobrevivência, o que é que elas vão fazer? Eu vou já dizer quais são, né? Quando elas percebem que são minorias, para construir uma solidariedade dentro dos galpões lá em África e dentro do navio, estes que são minorias, né, para construir a solidariedade, eles se diluem ou em Angola ou em Congo. Quem são eles? Né? Peguemos a pintura do Rugendas, né, que é cantada na música Zumbi do Jorge Ben. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Minda. Mina, na Mina não é, mas até Cabinda. Então, alguns desses negros, eles eram Monjolo, eles eram Benguela, porém, você não encontra aqui, né, manifestações culturais, ou a gente não sabe, manifestações culturais dos povos Benguela, Monjolo e Cabinda. A gente dilui tudo em Congo angolano. Por quê? Por causa desse processo que acontece, que é uma estratégia deles de construir laços de solidariedade entre eles. Ora, agora, né, gente, eu sou de Benguela, mas como eu sou minoria aqui, né, quando nós chegarmos lá, eu vou dizer que sou Angola, sou como vocês. Uhum. Aí eles se juntam, irmão. E aí os laços são construídos, entendeu? Sim. Então fica muito complicado muitas das vezes a gente perceber, porque eles vieram, tinha gente até da Guiné aqui, há trabalhos, por exemplo, trabalhos no curso de História da UFC que mostra a presença de negros da Guiné em Sobral. Sim. Mas o que predominou é essa cultura banto. Ora, Fortaleza era cheio de sambas no século XIX. Samba de umbigada. Né? Ainda tem no Pirambu boi. Né? Cultura popular, né? É cultura popular, entendeu? Você tinha a festa, a festa do Congo, saindo da igreja do Rosário. Você encontra ainda os reisados, os congos, lá no Cariri. Sim, muito forte. Muito forte. Hilário, para a gente encerrar, né? Eu queria que tu falasse um pouco do Dragão do Mar aqui, né? Essa representatividade que a gente tem aqui no nosso estado, né? Bom, falar do Dragão do Mar é falar de uma estratégia que acabou silenciando uma outra figura, né, que é o José Napoleão. Sim. Né? Por que a gente fala tanto do Dragão do Mar? Né? Porque os sacanas dos abolicionistas, né, eles escrevem uma história, Uhum. né, eles escrevem uma história onde eles querem ser os protagonistas. Tá? E essa história é também absorvida pelo Instituto Histórico do Ceará. E o que o Dragão do Mar tem a ver com isso? O movimento dos jangadeiros, que esse ano fazem 140 anos, tá? Ele
tem como uma liderança o José Napoleão. O José Napoleão, ele era jangadeiro. O Chico da Matilde não era jangadeiro. Ele nunca foi jangadeiro. Ele era prático mor. O que acontece? Como o movimento ele foi muito bem organizado em janeiro, os abolicionistas chegam para o José Napoleão, que foi um ex-escravo, né, um cara talhado na desconfiança, porque já foi escravo, sabe que alguns desses comerciantes que estão nessa sociedade abolicionista eram ex-traficantes. Eles chegam para o José Napoleão, que era o líder do movimento, e pergunta se ele gostaria de fazer parte, né, ser uma célula da sociedade abolicionista lá na praia. Uhum. Isso aqui na orla de Fortaleza. Foi ali na praia a chamada Praia do Peixe, que hoje é Praia de Iracema. Sim. Ele olha, desconfiado, diz, não, eu tô velho. Sabe aquele malandro? Eu tô velho. Mas, também não querendo deixar a coisa de lado, conhecia o Chico da Matilde, mas eu vou indicar alguém bom, que é amigo da gente aqui e tal. Olha aí o Chico da Matilde. E aí ele indica o Chico da Matilde. Quando ele faz isso, para esses caras, né, eles agora têm alguém, uma referência, né? Uma referência da praia com eles. Né? E eles estão escrevendo essa história. Para eles seriam os protagonistas. Então, quando o José Napoleão se nega e passa a Dragão do Mar, ele queria alguém. Uhum. Né? E aquele alguém serviu. Então, eles não falam, silenciam sobre o Dragão do Mar, a historiografia oficial. E passam a ter o Chico da Matilde perto deles, né? Que mais tarde vira, e aí isso é importante de colocar, ele nasce Francisco José do Nascimento, é conhecido como Chico da Matilde, por conta da sua esposa, né? Da esposa da mãe dele. Da mãe dele, da mãe né? dele. Sim. Né? E ao participar do movimento ativamente, transforma-se no Dragão do Mar. Depois volta a ser Chico da Matilde, porque ele perde todo esse apoio. E aí, neste momento, entra o Dragão do Mar entra para a história. É uma presença negra, mas mesmo assim uma presença negra na história. Uhum. Entendeu? Sim. Que mais tarde é traído por estes sacanas, que eles, na verdade, eles queriam o quê? Queriam apenas a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. E depois todo mundo morre bem, o único que morre pobre é o preto. E como foi que se deu essa questão da revolta dos jangadeiros? Ele liderou o Chico da Matilde? Como foi? Não, no primeiro momento, no primeiro momento de janeiro, ele não está à frente. Quem está à frente é José Napoleão, a esposa. Olha o papel da mulher aparecendo novamente nas lutas negras. A preta tia Simoa. Né? E os outros jangadeiros que eram ex-escravos. A preta tia Simoa era esposa de José Napoleão? É esposa do José Napoleão. Sim. Né? E aí, na verdade, eu levanto um argumento, né, de que eles se incomodavam de levar os cativos nas suas jangadas até o navio, que ficava distante, porque não tinha nenhum porto ali, né, na Praia do Peixe. Se viesse mais próximo, encalhava, não? Encalhava. E esse era o papel o trabalho do Chico da Matilde, né? Sim, sim. Prático mor, indicar onde tinha banco de areia. Então paravam distante, né, e levavam lá. Eles se incomodavam, mas não podiam fazer nada, porque eram trabalhadores pobres e negros, ex-escravos, contra a elite, né, a elite econômica dos negociantes de Fortaleza. E eles encontram esse momento com o surgimento da Sociedade Libertadora em 81. Ou seja, eles passam a ter, de certa forma, uma conjuntura a favor e as costas largas. E ali, naquele momento, por isso há toda uma eficácia do movimento. Eles dizem, não, nós não vamos mais embarcar, né, negros nas nossas jangadas. Eles peitam esses negociantes, né, a ponto de se negarem. Foi até suborno de dar, tipo assim, vamos fazer uma comparação, R$500 hoje, R$1.000 para tu botar meus... Não, nós não vamos fazer. Eu penso que existia uma consciência negra entre eles, esses jangadeiros, e todos eles eram negros, em sua maioria.
Acho que rolou uma identificação de comunidade, né, nessa questão aí. Não Época, só, né? eu penso, Vicente, que não só, apesar de ter, não Sim, só, havia consciência negra. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, e isso se encontra na história do José Napoleão. O José Napoleão era um ex-escravo que, a duras penas, junta dinheiro e compra a alforria dele. sim. Ele depois, ele não para aí, junta dinheiro e compra a alforria da mulher. Junta dinheiro e compra a alforria dos filhos. Mas não para aí. Continua juntando dinheiro, ele compra a alforria de todos os amigos dele. Penso eu que durante esse período do tráfico havia uma situação de insegurança. Quem assistiu, né? Quem está nos ouvindo e assistiu o filme 12 anos de escravidão, 12 anos de é escravidão, nesse sim. sentido que eu estou falando. Sim, Eu, me eu, lembrei eu muito nessa questão que você falou. tinha muito, eu tenho vários documentos falando sobre isso, né? Casos de pessoas negras que eram livres, nasceram livres e que eram alforriadas, os caras pegavam no meio da rua, tomavam a alforria, rasgavam e colocavam em um lote de escravos. E o que valia era a palavra do branco, Aí né, tinha o nessa quê? A época. palavra do branco e a palavra Do negro. do negro, né? Então, geralmente, nessa sociedade, o que valia era a palavra do branco, e principalmente o branco, o negócio sempre tinha dinheiro. Sim. Molhava a mão do escrivão, né, ou de algum advogado, ele ganhava a causa. Uhum. Então, isso havia muito. Então, diante dessa insegurança, eu penso que eles vão morar juntos na praia. E ao morarem junto, qualquer tentativa de pegá-los, eles gritavam, os outros saíam da casa e... Por isso que há toda uma unidade no movimento. E essa questão é a consciência dele de Se cada um formou um deles. quilombo, então, né? É. Essa consciência de ter vivido o que eles viveram, né? E não aceitarem naquele momento levar um outro escravo, porque eles passaram por aquilo, a convicção, ela é toda pautada pela consciência negra e pela consciência do que eles viveram. Uhum. Então, dizer não para aquela galera, né, era um ato, naquele momento, de rebeldia, de transgressão de uma ordem. Sim. Eu acho que através do que você traz pra gente, Lário, a gente conhece muito pouco da história de José Napoleão, né? É, de quem foi, da representatividade dele pra gente enquanto povo negro cearense, né? Uhum. A gente se fala muito da Preta Tia Simô, de Dragão do Mar, mas de José Napoleão ainda a gente se escuta pouco, né? Através, pegando esse gancho aqui, pra gente se encaminhar já pra, infelizmente, se encaminhar finalmente, né? É, queria que você falasse um pouco do Instituto José Napoleão aí, o que é que você pode falar aí pra gente? Bom, o Instituto José Napoleão, ele é justamente um espaço onde alguns negros e negras, né, que fazem pesquisas, né, ele tem a finalidade de levar em todas as áreas, né, essa questão da preocupação da história, é, da linguagem, né, da língua, da psicologia, né, da sociologia, é, do negro no Ceará, Sim, entendeu? Abordar isso, abordar essas questões, até dentro do audiovisual. Por exemplo, agora, a nossa primeira atividade, a gente está fazendo um mini documentário, né? Um mini documentário sobre o negro no Ceará que a gente pretende levar isso para as escolas, né? Ou seja, já fizemos, já estamos terminando agora um mini documentário, porque é 20 minutos, mas feito assim, com imagens de frente à igreja do Rosário, da igreja do Rosário, no passeio público, e falando um pouco da história que pode ajudar dentro da sala de aula os professores, entendeu? A gente pretende, né, já fechando o estatuto, criar mesmo essa instituição, né, que tem a finalidade de propagar a história negra dos negros no Ceará, né, através de livros, através de vídeos, de todas as formas possíveis, numa sociedade onde há um apagamento oficial das nossas histórias, dos nossos antepassados. A gente vai na contramão disso. sim. E quem é que tá junto com você nessa, Hilário? Olha, existem várias pessoas. A Luane, que é do curso de letras. Luane, né? Marina,
Joaquim, né, o Fafá. Fafá. Também tem Lohane, que é das Ciências Sociais, né, os 3 primeiros é da Letras. Tem o Carlos, o marido da Lohane, que é da área do marketing. Né? Eu, deixa eu ver, A Lilica tá com vocês Lilica, da Sociologia, a Bia, da História. também? Sim, Então, né, tem essa, e aos poucos a gente está tendo, ver se a gente consegue alguém da área do direito, né, sim, sim. para estar nos acompanhando aí nessa empreitada. E aí quando a gente fechar tudo, a gente, quem sabe, ampliar, mas no momento o objetivo é primeiro organizar a casa para viajar. Sim, é importante, né? Hilário, eu queria aqui, de antemão, agradecer sua presença, né? Sempre é um prazer estar trocando ideia com você, sempre muito rico, né? E hoje a gente compartilhando através aqui desse podcast, que é uma iniciativa que a gente está tendo para levar e difundir ainda mais e mais a informação para o nosso povo, para o público geral também. Né? Eu que agradeço, um espaço maravilhoso. Esperamos Fico você... honrado Sim. ser o primeiro. Foi Sim. muito bom. Esperamos você aqui mais vezes, né? Só chamar. Show. Gente, esse foi mais um Pode Ser Sal Podcast, né? Agradecemos aqui a audiência de cada um de vocês. Né? Queria aqui também mandar um abraço para a professora Juliana Linhares, Yuri Negro Piche e todos que fortalecem a gente de alguma forma. A Juliana, né? Juliana Linhares. Ou manda um beijo para ela também. Um abraço. A Juliana é nossa parceira aqui, sempre tá junto, somando aqui com a gente. Sempre. Juliana é parceira, irmãzona. Da gente, quando coloca alguma questão ali, estamos com essa ideia que a Juliana sempre se propõe de alguma forma, tá chegando em boas junto, mãos. Né? E você que quer ajudar aqui de alguma forma, o podcast, vai estar aí o nosso QR Code, né? Acompanha a gente, se inscreve no canal, né? E no canal de corte também, no canal geral. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. E esse foi mais um Pode Ser Sal Podcast. E até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu.